clube. Então a gente precisa fazer isso girar. E 9 milhões de euros por 50% de um jogador, eu acho que é uma excelente venda. Podia ser melhor? Podíamos esperar mais. Não podíamos, porque a gente tem que cumprir nossos compromissos para que o Corinthians não tenha mais dificuldades no futuro. Então, só... Tá, se vocês não podiam esperar mais, por que não valorizaram o jogador antes de ser vendido? Ah, Caio, mas ele não jogava. Por que ele não jogava? É uma pergunta. Por que ele não jogava? Teve o Paulista inteiro, teve o começo do Brasileiro, teve a Libertadores inteira pra ele jogar. Por que ele não jogava? Isso aqui, ó. Isso aqui. Ele foi convocado pro Mundial Sub-20. Não, o Vanderlei pediu pra ele ficar. O Vanderlei não usou ele em um jogo enquanto ele tava no Mundial Sub-20. Nenhum jogo. Se isso for o que eu tô pensando, é mais um caso de corrupção. Não deixar ele jogar, não deixar ele ir pra seleção, pra não valorizar e poder vender baixo. Supostamente. Supostamente foi isso. Mas faz sentido, né? Porque esse tipo de venda, 9 milhões, não precisa passar no conselho. E aí pode vender só na canetada. Então, supostamente, esse seria o cenário que eu tô vendo. Certo? Alguém tá ganhando. Quando o Corinthians perde, alguém ganha. Alguém tá ganhando nessa negociação aí. E outra coisa. O Corinthians vendeu 50% dos 8. Vocês acham mesmo que esses quase 50... Não chegou nem a ser 50 milhões. Vai vir tudo pro Corinthians? Não vai. Não vai mesmo. Só que aí na hora que for revelado o valor que chegou no caixa, aí a gente vai ter esquecido. Que vai chegar só daqui a meses. Deixando isso claro, a gente teve vendas ontem, se eu não me engano, do Ângelo, que foi anunciada aí para o Chelsea, do Santos, por 18 milhões de euros, 100%, para receber em 3, 4 anos. Então, se você for ver, o Palmeiras vendeu o menino Giovani também, essa semana, no mesmo dia que saiu a notícia que a gente estaria acertando o Pedro, também por 9 milhões de euros, por 50% para os Emirados, ou para a Arábia, não sei exatamente. Isso é o valor de mercado, né? Nossa, não compara o Pedro com o Giovani. O Giovani, ele teve uma chance de ir a outro clube muito mais caro. Tá? Eu não lembro exatamente qual é a história agora, mas eu lembro que o Palmeiras fez uma puta de uma cagada, porque ele teve chance de ter sido vendido antes. Tá? Muito mais caro. E mesmo em baixa, vendeu ao mesmo valor que você vendeu o moleque. Ou seja, o Palmeiras consegue vender um jogador em baixa pelo esse valor irrisório que você vendeu o Pedro. Que suposta que já é seleção de categoria de base, né? Que se pegar um treinador ali que lapide o moleque, muito provavelmente ele vai ser um bom jogador. Que podia ficar no clube e ajudar o clube. E que vocês fizeram quase 300 milhões a mais do que o orçamento inicial, e mesmo assim tá alegando que tá sem dinheiro. No mínimo, estranho. A gente tem alguns específicos que saíram por mais, mas eu acho que é dentro do previsto, de um jogador que ainda é uma promessa, ele pode valer muito mais e pode não valer nem perto do que nós arrecadamos agora, mas isso é só o futuro vai dizer, e ele vai, se Deus quiser, performar muito para que a gente tenha também mais uma parcela boa nesses 30%. É isso que eu queria te perguntar. Então é bom você explicar direitinho. Então são 9, se eu estiver errado, você me corrija. São 9 milhões de euros por 50%. 30%, se ele for vendido do Zenit para qualquer time por 100 milhões, vocês têm 30 milhões de euros, certo? Perfeito. E 20%, não sei se fica para o Fernando Garcia, para o empresário dele, para ele, não me interessa. É do jogador. É do jogador. Então vamos lá. Neto. Vamos lá. É verdade que vai ser em 3 vezes, 3 parcelas? Quais vai ser os dias das parcelas e como vai ser isso? Ô Neto, eu não queria falar, assim, o telefone não para de tocar desde que saiu essa matéria. A gente tem 900 milhões de dívidas, né? Então, se eu falar a forma de pagamento, a fila aqui na porta fica gigante.
E a gente tem muita coisa para pagar. Tá certo. Mas foi um bom negócio, atende o Corinthians imediatamente nas nossas necessidades. Existe a preocupação que foi noticiada esses últimos Aí, a dias, que o transparência. Corinthians Nem está pro Neto ele proibido faz 6 coisa. meses de contratar. Isso não é verdadeiro. Existe uma possibilidade de transfer ban, a janela abre no dia 3. Se o Corinthians não quitar umas dívidas, ele pode sim ter a janela bloqueada, mas isso não vai acontecer. Nós já estamos resolvendo isso entre hoje e amanhã. Já temos condições de resolver, então a gente vai conseguir registrar jogadores que cheguem. Por enquanto, ainda só um jogador confirmado, mas a gente trabalha para reforçar um pouco mais, mas sempre com o pé no chão e responsabilidade, Neto. Então vou fazer a minha pergunta e depois o Veloso. O que é esse transfer ban que todo mundo fala? Eu sou meio burro, eu só sei que o transfer ban que vocês deixaram de pagar, não sei se é o Bozelli Bozelli e os empresários. e os empresários. Se foi isso. E aí, muita gente disse que o Matias Rojas não queria vir pro Corinthians porque estava com medo de vir, que vocês não iam pagar. É verdade isso ou não? Não, não é verdade. A dívida, sim, a do Bozelli já foi resolvida, a dos empresários está sendo resolvida agora, entre hoje e amanhã. O transfer ban, quando você não cumpre um pagamento, isso até demora a acontecer. Tem processos aqui, Neto, de 10 anos atrás, que estão estourando agora, de 6 anos atrás. Você gastou Isso você vai tempo levando de na justiça entrevista e com o negócio que podia ter pesquisado no decisão Google. e você tem que pagar. No caso de cara, atletas, ô, empresários, Neto, você é nojento, envolvendo cara, o você é futebol, nojento. existe tanto a FIFA, né, como a CNRD, para que as pessoas que se sintam prejudicadas recorram, e eles dão um prazo para pagar, e se você não pagar, você fica proibido de contratar na janela seguinte, mas você pagando cai automaticamente. Então a gente também tinha dinheiro para ter pago isso uma semana antes, poderia, mas a gente tem outras despesas. Então, como a gente só vai precisar, a janela só abre dia 3, e esse transfer ban seria aplicado a partir do dia 3, também a gente controla o nosso fluxo de caixa para pagar outras despesas que poderiam também causar Não outros interessa, eu danos não ao quero clube. saber disso. Então, Do Mantua para o Zenit. Veloso. Ô Duílio, você está falando das negociações, né? E são valores aí que, é claro que são importantes para o clube. Só que eu queria que você contasse, para a gente explicasse a situação da venda acima de 10 milhões de euros. Parece que tem que ter a anuência do Core, uma dificuldade, não sei se é dificuldade ou se atrapalha no momento que você precisa fazer uma negociação mais rápida. Como é que é? Porque agora saiu por 9, normalmente esses valores não precisam passar pelo Core, né? Dos 40 milhões. Para a gente. Sim. Veloso, a gente, assim, eu não me recordo em nenhum momento, em nenhuma venda, mesmo pelo dobro, por exemplo, o Pedrinho, né, o outro Pedrinho, quando foi para o Benfica por 18 milhões de euros, 100%, de ter passado também no Core. Não tem problema nenhum de passar no Core. O Core que acompanha as nossas contas, que fiscaliza, que orienta. Todos os meus balanços até hoje foram... Ou seja, tá todo mundo na folha de pagamento. Foram positivos, eles sempre aprovaram por unanimidade, não teve nenhum que não foi dessa forma. Então a venda de 9, infelizmente, foi porque o Zenit não quis pagar mais. O Zenit não quis pagar mais e não dava pra vender pra outro. Sei lá, só tem o Zenit no mundo? Pegar o telefone, ó, o Zenit tá oferecendo 9 aqui, vocês não querem oferecer mais? Ai, cara. Se fosse de 12, passaria no Core e a gente ia ter muito mais dinheiro para pagar essa gigantesca dívida que a gente ainda tem. Souza. Duílio, até para esclarecer, né, para o torcedor e depois não se criar um atrito grande como foi de Júnior Moraes, eu queria saber com relação, porque o Corinthians não conseguiu renovar ainda com o Bruno Mendes. Cara, olha as perguntas, velho. Você acha que a gente quer saber de renovação de Bruno Mendes? Você falou do Júnior Moraes. Sabe o que é muito mais importante a gente saber sobre a renovação sobre o Júnior Moraes? Duílio, o Júnior Moraes falou que você não pagou 1 ano do direito de imagem, que é praticamente metade do salário. É só ele ou todos os outros jogadores estão sem receber? Porque se for verdade, porque se todos os jogadores estão sem receber, na hora que acabar o contrato, eles vão colocar o Corinthians na justiça. Pro próximo presidente, que você falou que não quer deixar dívida pra eles. Se é culpa do Corinthians... Nossa, que pergunta bosta, que pergunta bosta. Que não quer.
Até para ficar claro para o torcedor, né? Então, Souza, assim, é um direito do jogador, né? Ele está chegando em fim de contrato, a gente vem tentando resolver isso há pelo menos 8, 10 meses. A gente entende também o lado dele, ele quer esperar a janela de transferência, se tem alguma coisa da Europa, para que ele possa ir. Mas a gente tem conversado com isso diariamente. Eu imagino que ele nos coloca aqui no Brasil, o senhor jogaria no Corinthians, que se não vier nada da Europa, que é um sonho dele, ele poderia... No Brasil eu só jogo no Corinthians. Aí alguns meses depois, não, em São Paulo eu só jogo no Corinthians. Entendo que é um excelente jogador, tem identificação com a torcida, é jovem. Você vê, ele ficou 1 ano no Inter jogando como capitão e na posição dele de zagueiro, não foi convocado para a seleção. Aqui fez 2 jogos de lateral e já foi convocado para a seleção, jogou lá de lateral e jogou lá de zagueiro. Então isso mostra para ele também a força que é o Corinthians, a projeção que dá a ele, o quanto isso pode ajudar também no sonho dele no futuro de jogar na Europa. Então a gente acredita que a gente vai ter uma boa solução com ele, sim, e que ele permaneça com a gente. Mas temos que esperar aí mais alguns dias de janela internacional. Maravilha, maravilha. Pergunta para o Duílio, presidente do Corinthians. Presidente, o Corinthians tem um elenco milionário, faz uma campanha medíocre até agora no Campeonato Brasileiro, está praticamente ali, quase junto à zona de rebaixamento. Corinthians teve a sua pior eliminação de toda a sua história na fase de grupos. Player of the match. Foi eliminado, está fora. Falando verdades na cara do playoff para tentar chegar alguma coisa lá na frente da Copa Sul-Americana. O Corinthians ainda está na Copa do Brasil. O Timão tem salários poupudos, jogadores milionários e alguns até de uma certa idade que você não pode contar sempre. O torcedor do Corinthians tem passado por chacota, porque o time não joga nada. Eu mesmo chamo o futebol do Corinthians de voo de galinha, porque é aquele voo que não vai longe, é um voo que vai perto. E a torcida comparece ao estádio. Nossa, o Neto deve estar espumando lá agora. Com protesto. O número foi bom de torcedores. Agora, esse elenco, o elenco é valioso, o elenco que veio. Eu acho que o Corinthians tem muitos nomes, né, jogadores experientes, mas eles não têm correspondido. Eles não têm jogado um bom futebol e eu não sei, né, até quando vai isso, porque a torcida, eu acho que é justo ela protestar como fez ontem, né, com faixa, mas sem briga, sem violência. Mas a bola do Corinthians, no meu ponto de vista, está mais curta do que coice de porco. O Corinthians não tem jogado absolutamente nada e eu não sei até quando vai isso, presidente. A coisa não está legal, não. O corintiano está muito chateado. Bom, vamos lá. Claro, a gente não pode negar que realmente a campanha na Libertadores não foi nada boa, isso todos nós vimos e também não estamos satisfeitos, assim como o nosso início do Campeonato Brasileiro. Mas também não acho correto colocar que foi a pior campanha do Corinthians na Libertadores. Ele não falou isso. Ele falou que foi a pior campanha do Corinthians na fase de grupos da Libertadores. A gente foi eliminado da pré-Libertadores 2 vezes. Nem chegou a ser Libertadores. Tanto que chama pré-Libertadores. É classificação para Libertadores. Mas não foi isso que ele falou. Tá pegando espantalho aí pra bater. Isso é feio, feio. Quando você distorce a palavra do cara que perguntou. Feio, Duílio, feio. O Corinthians já caiu na pré-Libertadores mais de uma vez. Então também a gente tem que saber pontuar, né? Você ser eliminado na fase de grupos não pode ser a pior campanha se você já foi eliminado. É a pior campanha na fase de grupos, foi isso que o Maravilha falou. Mas não deixa de ter sido uma péssima campanha, concordo Nossa, com você. que bom, né, que você acha isso. Sobre os jogadores, eu entendo, como eu sempre coloquei, o Corinthians tem um bom elenco, o Corinthians criou uma expectativa pelo elenco que montou. Hoje a cobrança, lógico, é sempre feita em cima da expectativa que você cria. Mas também voo de galinha voa mais que o galo, né? Ele fez um excelente jogo contra o Atlético. Olha o que ele me fala. Você meteu essa, voo de galinha voa mais que o galo? Então pra você, se tiver 2 times pior no brasileiro, tá beleza. 2 times pior que a gente no brasileiro, a gente cai! Seu energúmeno!
Com um excelente jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense, e a gente fez péssimos jogos, como o do Remo, como o do Independente Del Valle, são completamente opostos, né? E isso que a gente tem tentado encontrar esse equilíbrio. A gente entende sim que precisa reforçar, como eu coloquei, a gente tem trabalhado nisso, mas com responsabilidade, não pode ser a qualquer custo. A gente está alerta já ao Campeonato Brasileiro, não queremos chegar aí no segundo turno correndo qualquer tipo de risco, que a gente sabe que as coisas ficam muito mais difíceis. Manda o Vanderlei embora então, e contrata um técnico diferente. Por isso a gente tem dado agora uma prioridade ao Campeonato Brasileiro, para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível, mas eu vejo e tenho muita expectativa que vai melhorar. O Corinthians fez muito bons jogos, assim, e jogos excelentes e péssimos, mas... Acho que tem 3 jogos nesse ano que eu consigo falar, pô, bom jogo. Excelente, nenhum. Acho que excelente, o único foi contra o Atlético Mineiro. Contra o Remo, segundo jogo, foi um Deus nos acuda, a gente quase não passou. Sorte que a gente tem o Roger Guedes no elenco. O único jogo, assim, que eu vejo, pô, jogo inteiro foi muito bom, foi contra o Galo. Segundo jogo, né? O primeiro foi um Deus nos acuda também. Fora isso, não teve. Está se apegando em um jogo pra falar que o time tá bom? Não faz sentido nenhum isso pra mim. A gente tem que chegar, é possível, né? Esse mesmo time fez aquele jogo com o Atlético, então por que não? Ele não pode fazer outros grandes jogos como fez com o Flamengo, infelizmente saiu derrotado, coisas do futebol. Então, contra o Santos também, fizemos um grande jogo na Vila, faz uma semana ou 2, né? Ganhamos um clássico fora e pouco se fala, né? Esse jogo praticamente ninguém falou absolutamente nada. E era um... Ah, não, você quer que exalte você porque você bateu num time em crise. É isso, você quer que o Corinthians seja exaltado por ter feito 2-0 num clube horroroso, que é o Santos. Se o Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores, o Santos foi eliminado da Sul-Americana. A situação do Santos é pior. Aí você quer que exalte isso. Mano, que nem eu falei, é brincar com a minha inteligência. Ô Duílio, quando o Vanderlei chegou, claro que ele faz aquela análise de elenco e alguns jogadores foram afastados, né? Balbuena, Júnior Moraes, jogadores que ele não conta, que não foram mais utilizados. Agora tem o Luan, que tem mais de um ano que não joga, que ganha um salário alto, que a gente sabe que foi divulgado, e ainda se tornou um problema para o Corinthians. E perguntar se é verdade isso, né? Se ele ganha isso mesmo. E eu quero saber por que até hoje você não resolveu esse problema e não rescindiu o contrato do Luan, que é um jogador que está aí, custa muito para o clube e não é utilizado nunca pelo treinador, nem para concentração. Quer que eu responda? Porque o Corinthians fez um contrato com ele. O contrato tem que ser cumprido. E se o jogador não quiser rescindir, não rescinde. Essa pergunta não precisava ser feita também. Tá? Não era uma pergunta nossa. A gente não sabe como que o Corinthians ainda tem o Luan. Fizeram um contrato longo com um jogador em decadência, banco no Grêmio. E esse é o resultado. O problema é que o dinheiro sai dos cofres do Corinthians. O dinheiro devia sair do bolso de quem contratou. Aí vai falar, sabe por que ninguém quer o Luan? Por quê? Porque onde ele vai, ele não quer jogar. Vamos lá, Veloso. Infelizmente, isso é legislação que eu acho que não é correta. Eu converso muito isso com nossos atletas aqui, por isso eu falo isso claramente. Um atleta de futebol hoje, ele faz um contrato com o clube e se você quiser tirá-lo, você tem que pagar o contrato inteiro. Sim. Então não seria, Veloso, inteligente da nossa parte, apesar de ter vontade, tá? Que me incomoda demais essa situação, mas a gente está preso, né, nesse contrato até o fim desse ano. É melhor rescindir, pagar e se livrar logo.
Mas você precisa ter o dinheiro, Veloso, para pagar. E como que eu pago um contrato inteiro à vista assim e vou deixar outros compromissos? E outra, se aparece uma oportunidade, algum clube que queira levá-lo, como ele foi por pouco tempo ao Santos, paga uma parte do salário. Então o Corinthians gastaria também menos com isso, né? A gente tem sempre que pensar aqui na gestão, infelizmente, e felizmente também, mas fazendo conta bem detalhada, na ponta do lápis, porque o Santos ficou com ele 3 meses, se eu não me engano, pagou R$100 mil do salário, dos 800, é verdadeiro isso, e pelo menos economizamos 300 mil reais, então não tem outra forma. A outra é hoje sentar com o Luan e falar tchau, até logo, e pagar tudo que deve para ele até o fim do contrato. Isso hoje, infelizmente, o Corinthians não consegue fazer, e a prioridade das contas hoje não seria pagar o Luan à vista. Souza. Duílio, eu não quero aqui questionar as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte da diretoria, mas você não acha que faltou alguém mais especialista, né, em contratações, né, porque o Corinthians repatriou muita gente que teve passagem. Eu até entendo, né, eu acredito que o torcedor também, que você trouxe alguns jogadores até pela ocasião, né, quando você não tem grana para poder investir, você acaba, pela ocasião, pela oportunidade, trazendo alguns jogadores. Mas assim, você não acha que faltou uma pessoa mais capacitada para trazer jogadores e acertar mais nas contratações? Olha, Souza, não. Na verdade, não. Eu acho que a gente olhando depois, né, que eu falo engenheiro de obra, Eu tenho o Alessandro pronta, fica fácil de analisar, mas eu não lembro você especificamente, mas foram elogios de todos, assim, praticamente 100% da torcida, dos jornalistas, dos colegas de vocês, com a forma que o Corinthians conseguiu montar esse time, né? Na situação que estava, que se pregava que o Corinthians ia quebrar, que o Corinthians não tinha futuro, que não tinha caminhos quando eu entrei no clube. Fiquei 9 meses apanhando, 8 meses até agosto, até fazer a primeira contratação do meu mandato, que foram um desses atletas. E como eu coloquei, o Corinthians por pouco não teve sucesso dentro de campo, né? Chegou em quarto no primeiro brasileiro, quinto no segundo, com chances, final de Copa do Brasil. Então, quando o resultado vem, se fôssemos campeões da Copa do Brasil por um pênalti que perdemos, né? Tudo mudaria. Então, aí a pessoa que estava aqui competente contratou bem, o presidente é um gênio, porque a bola de um pênalti entrou ou saiu, né? E o trabalho foi o mesmo até aquele momento daquele chute, né? Então, por isso eu não concordo. Lógico que eu tomo centenas de decisões por dia, né? A gente vai acertar e errar, infelizmente, no futebol. É muito difícil a gente conseguir ter certeza, né? Contratação, se ela vai dar certo ou não, você tem o tamanho do clube, a pressão de jogar aqui. O Corinthians é muito mais difícil, temos aí o craque. Ele fala que toma centenas de decisões por dia, né? E que é muito difícil você contratar um jogador sabendo que se ele vai render ou não. Duílio. Primeiro de tudo, antes de você contratar um jogador, você tem que ver o histórico do cara, tá? Eu não sei se pra você foi... E é óbvio, né? Ele fala das contratações do final do meio de 2021, porque ele não fala das restantes, né? Igual o PT faz com a Dilma, finge que não existiu. Mas eu vou falar de uma contratação, e óbvio, vocês já sabem qual que é. Olha, eu não sei você, mas eu acho que você fazer questão de trazer um jogador que no time dele, um time fraquíssimo, é reserva, e fez, sei lá, 5 gols nos últimos 3 anos, como atacante, senhor Romero, não é uma decisão sábia, né? Era meio óbvio que ia dar errado. Meio óbvio que ia dar errado. Fora isso, teve Júnior Moraes, né? Deve ter tido uma porrada de outras coisas. Aí, inclusive, acho que o Corinthians contratou 2 jogadores esse ano, nem lembro qual que é o outro. Tá? Mas tá meio que inegável que vocês não estão fazendo o trabalho de vocês direito. Por exemplo, Paulinho. Não sou nem contra ter trazido o Paulinho. Tá? Mas você tem que levar o histórico em consideração. Paulinho, antes de vir pro Corinthians, ele tinha recusado vir pro Corinthians para ir para a Arábia. A Arábia, não sei qual time que era, falou, mano,
Você fez 2 jogos aqui, nós não tá feliz com você, vai embora. Rescindiu com o cara. Deve ter um motivo pra isso. E aí na hora de contratar, você dá um salário de 1 milhão pra ele. Cara, você entendeu? É óbvio, ninguém ia fazer essa pergunta pra você aí. Né? Perguntas mais incisivas não serão feitas para Duílio Monteiro Alves. Mas é isso. Fica aí o questionamento. Maravilha. Olha, Duílio, eu vou voltar no assunto elenco do Corinthians. Porque o Corinthians tem um elenco milionário, jogadores... Terceiro ou quarto maior do Brasil, tá? O futebol do Timão tá muito ruim ultimamente. Não é aquele futebol que agrada. Eu tô ouvindo você falar atentamente, se tivesse ganho, tivesse acertado um pênalti, tivesse não sei o quê, tivesse mais não sei o quê. Mas na prática, o Corinthians, em 7 jogos fora de casa, só ganhou 1. Por isso está na situação que está no Campeonato Brasileiro. Aí o seu técnico, o Luxemburgo, chega e fala para todo mundo ouvir: eu não tenho elenco para 3 competições. Eu não tenho elenco para 3 competições. Ele vai falar, aí, ninguém então, tem. O torcedor do Corinthians, isso que ele quer ouvir de você. Se o próprio treinador dele, se o próprio treinador afirma categoricamente: eu não tenho elenco para 3 competições, praticamente ele está descartando a Copa Sul-Americana, que eu acho que não é legal você ficar fora de Copa do Brasil, de Taça Libertadores. É isso que eu queria saber. Por que esse elenco milionário? Eu acho que o Corinthians foi buscar mais jogadores de uma certa idade e que não jogam constantemente, se machucam. E aí o torcedor fica, não, olha, se o Renato Augusto tivesse jogado, se o Renato Augusto estivesse em campo, se o Paulinho tivesse jogado, mas o time não tem rendido. É isso que o torcedor do Corinthians está querendo saber. Por que esse elenco milionário e por que esse futebol ruim? Ele nem sabe. Dirceu, você está no futebol há muitos anos, né? Tem muitas coisas no futebol que a gente não consegue explicar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o elenco que o Corinthians tem, com esses jogadores que você colocou, eu não quero falar de idade, né? A gente fala de idade, fica difícil você pegar o Benzema aí, você pegar jogadores que estão sendo vendidos agora por 50 milhões de euros, o Casemiro com 30 anos que foi para o Manchester por mais de 70 milhões de euros. A idade acho que depende muito da pessoa, do físico. Não. Ele comparou jogadores velhos do Corinthians com Benzema e Casemiro. Não. Começa a contratar jogador obeso, então, Duílio. O Ronaldo não deu certo? Na sua lógica besta? Cara, olha o nível do presidente que tem no Corinthians, velho. Mano, eu perdi nessa, eu perdi a vontade de respirar agora, juro. O cara tá comparando o Gil com um cara que ganhou bola de ouro. Respira, Caio, respira. Você tem coisa pra fazer ainda hoje. Cada um tem um rendimento diferente. Agora, é claro que não teve o resultado que a gente esperava. Lógico que queríamos ganhar títulos, é um time caro, mas a gente ganhou uma fora só, e isso que eu tô aqui colocando. A gente está reformulando por isso, né? Trazendo jovens, contratando de novo. Mas não vamos esquecer que esses jogadores chegaram há mais de 2 anos, né? Passaram-se 2 anos também. A idade aumentou 2 anos, né? Deles, nesse período. E você não sabia disso? Você não sabia que o tempo ia passar? Como você falou, tem mais de 2 anos que o Renato Augusto tá aí. Não dá pra ter contratado alguém pra pelo menos ficar na sombra dele? Então é lógico, e os contratos foram feitos por 2 anos, acabam agora, 2 anos e meio a maioria, acabam agora no fim desse ano. Então a gente fez essa conta também e concordo com você.
Só que eu não acho que o time não possa render. Eu acho que nós temos um elenco e um time que pode jogar muito mais do que joga e não entendo que os jogadores estão acabados. Eu acho que a gente tem que achar só esse equilíbrio, porque tem condições de jogar muito mais. Em relação ao que o Vanderlei falou, essa decisão não é dele, Maravilha, essa decisão é nossa. Eu também tenho isso claro. E pergunto a vocês, qual clube do Brasil... Ah lá, não falei? Eu não falei que ele ia falar que nenhum que é tem. O calendário. Muito se fala do Palmeiras. O Palmeiras acho que não tem 26 jogadores no elenco, né? Mas está conseguindo, não sei até quando. Não gosto de falar dos outros, mas vamos falar de Flamengo também, que passa uma situação parecida com a nossa, de uma reformulação agora. Vamos falar de... O Flamengo passa uma situação parecida com a nossa. O atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil passa uma situação parecida com a nossa. Idêntica, idêntica. Idêntica. Diferença é que eles têm dinheiro pra contratar, né? Diferença é que eles querem um jogador, eles vão lá e compra. Diferença é que eles têm um jogador valioso, eles seguram até vender mais caro. Eu sabia que isso ia me deixar doente, eu sabia. De Atlético Mineiro, que foi o exemplo para todos aqui. Eu escutei 2 anos que os mecenas, o Corinthians precisa de um mecenas, porque o Atlético... Olha aí o resultado. Empréstimo eu também consigo pegar, mas minha dívida caiu, a deles aumentou 400, 500 milhões em um ano. Então, é o que eu falei, a gente vai com responsabilidade, tentando fazer o melhor, mas dentro do que é possível. E não tenho o que negar em relação ao que você falou. Eu não estou nada satisfeito com o rendimento do nosso time. Temos que melhorar. Você tá pouco demais. se fudendo. Fizemos jogos muito bons, então a gente sabe que a gente pode fazer. O problema é que não estamos conseguindo e temos que achar o porquê disso, né? Por quê? Você é o porquê. Porque você contratou um analista de desempenho para ser técnico. Porque você contratou um preparador físico que era ruim e já foi ruim da outra vez. Que já tinha mandado embora porque não fez um trabalho decente. É por isso que o time não rende. Porque você jogou 6 meses do Corinthians fora. Esse é o trabalho diário aqui, além da gente trazer aí algumas peças para reforçar e rechear o elenco com esses meninos que ontem fizeram um excelente jogo. Esse é o caminho que a gente tem para melhorar. Mas deixando claro, você tem razão, o Corinthians está fazendo péssimos jogos e todos aqui sabem disso. São cobrados por isso também todos os dias. Ô, Duílio, primeiro eu vou fazer 2 perguntas. Imagina o Alessandro chegando para cobrar lá. Ó, Roger Guedes, não fez gol no último jogo, hein? Ó, Roberto, você tá tropeçando na bola, hein? Então, numa só, agradecer a sua presença aqui, ó, 56 minutos, perguntando tudo que a gente quer perguntar e você responde tudo que você quer responder. Você já falou do Matias Rojas, já falou da dívida, falou do que tá fechado, logo, Pedro, suposto craque. Falou do Transferban que já pagou, do Bozelli, que vai pagar entre hoje e amanhã o que deve aí. 2 coisas. Quantos jogadores vão vir além do Matias Rojas? E se você vai, na área política, estar junto com a renovação e transparência que todo mundo quer saber. Ué, ele nunca saiu? Vamos lá, né, então. Em relação a jogadores, eu não quero... A gente procura mais duas peças aí. Mas não vou prometer nada. Garantir, né? Depende, como eu falei, eu vou fazer com muita responsabilidade. Se a gente tiver condições de trazer mais gente... Oportunidade de mercado. O Matias Rojas já é uma realidade, já está contratado. Os outros a gente trabalha muito para reforçar dentro de necessidades que o professor nos passou. Mas eu não quero aqui ficar prometendo e depois não cumprir, né? Eu prefiro fazer primeiro e aí a gente anuncia para o torcedor. Em relação a eleições, né? Ainda até é bom falar desse assunto. Eu quero deixar muito claro isso, eu tenho falado isso diariamente há mais de um ano. Eu tenho apanhado muito de pessoas do clube também, de pessoas que têm interesses políticos, que têm medo que eu seja candidato. Muito se espalhou que eu seria candidato à reeleição, que eu estava tentando dar golpe, que eu tento mudar o estatuto. Eu não sou candidato a nada. E por enquanto eu não tem candidato à renovação e transparência, pelo que eu sei. Não estou envolvido em conversas diárias de política, eu estou focado 100% no bem do Corinthians. Se eu me envolver em política, Neto, olha como está a situação hoje já aqui.
tanto aqui como nas organizadas. E se eu entrar nesse processo agora, é impossível administrar o Corinthians. Então, para mim, sempre foi e sempre vai ser o Corinthians em primeiro lugar. Você quer falar mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado? Se o Corinthians está em primeiro lugar, porque caralhos, enquanto a renovação e transparência tava fudendo com o Corinthians, você tava lá junto. Isso não parece postura de alguém que é o Corinthians em primeiro lugar, né? Não faz o menor sentido isso. Faz o menor sentido. Mas olha, eu vou parar por aqui, né? Já teve muito tempo, né? Tem, pelo que eu tô vendo aqui, 1h30 de vídeo. Eu não achava que ia ser esse tanto. Eu achei que ia ser, tipo, meia hora de entrevista. Mas tá bom, né? Acho que resolve a situação um pouquinho. Cara, é lamentável. É lamentável o presidente que a gente tem. Vai ser mais lamentável o próximo presidente. Porque a renovação vai dar um jeito a renovação e transparência vai dar um jeito de ganhar essa eleição. Espero que isso não aconteça. Espero do fundo do meu coração que o Corinthians consiga se livrar dessa gentalha. Valeu? Meu nome é Calmente, você acabou de assistir o canal do Sofredor Corintiano. Se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians!